Uruguai, eu estou no meu terceiro mandato como deputada federal pelo PT do Distrito Federal. Eu já fui 2 vezes deputada distrital, comecei minha vida política no movimento estudantil, fui presidenta dos sindicatos bancários de Brasília, também presidenta da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E acho que mesmo onde os donos da terra também se sentiam donos das mulheres, das crianças, dos trabalhadores e trabalhadoras, tampouco fizemos o luto da escravidão e, em grande medida, é como se a gente tivesse trocado o ferro dos grilhões das senzalas pelo aço das balas, que atinge os mesmos corpos, ou o aço das algemas, que circunda os mesmos pulsos. Portanto, não fizemos o luto da escravidão e a gente vai percebendo isso nesse racismo estrutural que nós enfrentamos todos os dias nesse país. Digo que há um pacto, e é um pacto muito letal, entre o patriarcalismo, o machismo, o racismo, que se construiu neste país. E tampouco fizemos o luto da ditadura. A ditadura que submeteu tantos brasileiros e brasileiras a uma tortura que deixa as marcas na pele e na alma, não apenas de quem foi torturado, mas que deixa na pele e na alma deste país as suas marcas de muita crueldade, a tentativa de subjugar o outro, de eliminar o outro. E nós estamos vivenciando esses pedaços de períodos traumáticos da nossa história, nós estamos vivenciando de forma muito intensa durante esse período que nós vivenciamos uma ousadia do fascismo, ou uma ousadia, uma ausência de modéstia, lembrando um termo de Nelson Rodrigues, do próprio absurdo. O absurdo realmente perde a modéstia. Então, nós estamos vivenciando isso. Pedaços que são avivados pelo hálito mórbido, macabro, que é emanado do Palácio do Planalto. Pedaços de períodos traumáticos que todos eles têm um fio condutor, que é um processo de desumanização. Estamos vivenciando uma tentativa de expulsão do outro. É como se o outro só existisse se fosse um espelho. O espelho é o espelho da sua forma de ser, da sua forma de amar, dos seus credos, da sua concepção de vida. Então, portanto, é a expulsão do outro e a profusão do igual e do mesmo. Nós estamos vivenciando isso. E, obviamente, que nós temos este nível de ataques à própria democracia e aos direitos, e esse nível de ataque à democracia e aos direitos faz com que nós tenhamos uma corrosão do próprio Estado. O Estado está sendo corroído por dentro neste governo, está sendo capturado. Nós temos na Fundação Palmares um racista, no Ministério dos Direitos da Mulher, da Família, de Direitos Humanos, uma antifeminista, no Ministério do Meio Ambiente, um antiambientalista, no Ministério da Cultura, alguém que nega a cultura e que tenta sufocar a própria cultura como manifestação da nossa humanidade e da nossa condição de nação e de país. Então, há uma corrosão do Estado nesse processo. E essa corrosão do Estado, por dentro, como se vivenciássemos um fenômeno como um alien que vai se alimentando das estruturas do Estado e que irrompe a pele do próprio Estado e se apresenta no seu caráter e nas suas faces tão cruéis. E este processo, nós precisamos enfrentá-lo de várias formas. Enfrentá-los, inclusive, no parlamento. O PT surge como um partido das lutas, mas o PT, no correr da vida, da sua vida, entende a importância de ocupar todos os espaços, inclusive os espaços institucionais, inclusive o parlamento. O parlamento, que tem uma impressão, é que nunca será o agente propulsor de todas as mudanças, mas que será um elemento de repercussão dos signos das mudanças e de disputas de narrativas, porque nós estamos vivenciando uma disputa de narrativa. E estamos vivenciando um governo que tem um negacionismo, que penso eu, não é um negacionismo pontual, não é apenas negar a ciência, ou negar aspectos pontuais da nossa realidade. É um negacionismo estrutural, porque se nega a própria realidade. É Cazuza, a sua verdade não corresponde aos fatos. A tua piscina está cheia de ratos. Então, eles constroem uma narrativa para substituir os fatos e a própria realidade. Se você tem a realidade e os fatos como parâmetros ou como limites, você pode ter diversas interpretações dele. Esse é o processo democrático. Esse é o processo democrático
que pressupõe que a cada tese nós tenhamos uma antítese para construirmos síntese, que se transformarão em novas teses, enfim, no processo dialético da própria vida. A democracia é dialética, e a dialética é democrática. E aí nós temos essa negação, a negação da própria realidade, e se você nega a realidade e a substitui por narrativas falsas, dentro desta realidade falseada ou construída com bases absolutamente mentirosas, só vai caber quem pensa da mesma forma. Então, portanto, nós estamos vencendo esse negacionismo estrutural, o negacionismo no osso da história desse país e da nossa realidade, dos próprios fatos. Neste quadro, todos os espaços precisam ser ocupados. E o parlamento é um dos espaços a ser ocupado. Porque na vida parlamentar, nós vamos construindo a possibilidade da disputa das narrativas, não apenas isso, mas também de podermos nos direcionar ou nos comunicarmos com a sociedade viva. A vida parlamentar, ela só representa signos de transformação quando ela se alia com a luta concreta da própria população brasileira. Eu penso que a democracia formal, essa democracia que foi tecida com muitas concepções construídas a partir de uma lógica da elite dominante, ela é uma democracia de baixa intensidade quando ela não vem acompanhada por direitos. Quando você tem direitos, os direitos vão carregando a democracia para as dobras desse país, para as curvas desse país, para o Brasil invisibilizado, e transformando a democracia numa democracia de alta intensidade e não de baixa intensidade. São os direitos que asseguram os direitos que asseguram a consciência crítica, os direitos que asseguram a construção de uma dignidade humana que pressupõe o direito à afetividade, o direito à fala, o direito de sermos sujeitos das nossas próprias vidas, dos nossos próprios corpos. Olha como os nossos corpos nos são negados, nós mulheres, temos nossos corpos negados. Os homens, quando nascem, os seus corpos lhe pertencem. As mulheres todos os dias lutam para dizer, moço, esse corpo é meu. Então, para que nós possamos ser dona do nosso querer, do nosso sentir, do nosso pensar, para que possamos exercer uma condição que é peculiar à condição humana, que é termos consciência da vida, pegar a vida pelas mãos e transformá-la. Essa condição de transformação de sujeitos, ela pressupõe o exercício de uma humanidade. Portanto, tenho a nítida certeza de que o parlamento ele é caixa de ressonância, ele é espaço para disputa de narrativas, mas ele só se transforma em instrumento que leva adiante as mudanças necessárias para a sociedade quando ele dialoga com uma sociedade viva, com um nível de organização popular que possibilita, primeiro, que as políticas de governo se transformem em políticas de Estado. Quando a população se apropria das suas próprias conquistas, ela transforma as políticas de governo em políticas de Estado. Quando ela constrói os seus próprios territórios, eu tenho uma nítida certeza de que onde tem territorialidade, tem resistência. Se nós caminharmos no território indígena, nós vamos ver resistência pura. É resistência pura. É resistência com dita de Urucum, com dita de Genipapo, com ancestralidade, com os encantados. São territórios que se constroem. Territórios não são só espaços geográficos, são trança de saberes, trança de desejos, trança de afetos, ou seja, tranças de existências humanas que se consolidam em um nível de organização. E essa organização, ela impulsiona para que os espaços institucionais eles possam reafirmar a necessidade de mudanças de um país que, como disse, não fez o luto dos seus períodos traumáticos. Um país que todos os dias a gente tem que enfrentar o neocolonialismo, ou as neocolonialidades, onde eles voltam com todo o processo de tentar subjugar os povos, inclusive os povos originários. Veja como está no centro da discussão, da construção de um país livre e soberano, a discussão dos povos indígenas. A discussão dos povos indígenas, que significa a própria terra, a utilização da terra, ou a democratização da terra, ou a terra sendo apropriada para que seja cercada, e quando se cerca os grandes natos de terra,
se cerca também aos próprios sonhos, se cerca, portanto, a nossa capacidade de estarmos para além de nós mesmos, construindo a condição de sujeitos coletivos. Então, portanto, as discussões que estão postas hoje, e nesse sentido, nós vamos ver a importância da luta dos povos indígenas, dentre outras lutas, que são lutas de direitos. Isso significa que são questionamentos e que são ataques que querem para nos impor uma barbárie e para nos impor um projeto nacional que não tenha um projeto de desenvolvimento, ou para nos impor um projeto nacional que não seja de fato nacional, mas que seja um projeto da elite para dominar, ou para dominar os nossos corpos, para subjugá-los, para dominar as nossas próprias vidas. Então, tenho a absoluta certeza que a luta institucional, que é uma luta necessária e que é uma luta que o PT está hoje disputando passo a passo, seja no processo das eleições presidenciais ou do próprio parlamento, ela é uma luta para que nós conquistemos espaços que se transformam em espaços transformadores na medida em que se aliam com a própria organização da população. E digo que, portanto, a luta institucional só ela é insuficiente para o processo de transformação. Nós não temos nenhum exemplo, penso eu, ou que eu tenha conhecimento, de processos de transformação revolucionários em países que se deu através do parlamento. Nós temos, tanto em Cuba, quanto na China, quanto na Rússia, em tantas experiências revolucionárias, que o parlamento não representava esse processo de construção revolucionária. O parlamento não se deu através do parlamento. E o parlamento são espaços que nós construímos para que possa, porque onde nós só construímos transformações, como disse, a partir da própria organização, da própria população. Aliás, é bom que a gente perceba que as eleições só não bastam, né? A gente teve 2 eleições fraudadas. Mas uma eleição de 2014 fraudada, com um golpe contra Dilma. E alguns achavam que o golpe ficaria ensimesmado e que seria apenas um instrumento para que eles pudessem chegar ao poder e está estabelecendo um programa, que é um programa contra o próprio povo, que foi derrotado nas urnas durante 4 processos eleitorais. Mas não, o golpe não está, o golpe está em curso, com corrosão do Estado, com tentativa de submeter o Estado para que ele sirva aos interesses dos governantes ou da iniciativa privada. Você arranca do Estado a sua função já falada por Celso Furtado, quando diz que cabe ao Estado enfrentar os problemas nacionais, como fala Darcy Ribeiro sobre a criação da UNB, da Universidade de Brasília, quando ele diz é uma universidade que tem que considerar os problemas da própria sociedade na perspectiva de contribuir para superá-los. E um dos problemas mais permanentes e que vai sendo fio condutor de todos os períodos dominados pela própria elite na história desse país, todos os períodos traumáticos, é o processo de desumanização estabelecido através de toda sorte de desigualdades. Por isso, como diz a canção diz, eu descobri que ser homem só não bastaria, eu também digo, a gente descobriu que as eleições só não bastam, né? Não bastam. As eleições de 2014 foram fraudadas, as eleições de 2018 também foram fraudadas com a prisão de Lula. Uma prisão nitidamente construída para determinar um processo eleitoral que, se fosse livre e democrático, não imporia a extrema-direita para governar essa nação. Alguns do mercado, achando, inclusive, que poderiam controlar, colocar chip em fascista. Fascista não aceita chip. E agora nós vamos vivenciando esse golpe continuado, essa retirada de direitos em todas as áreas da nossa sociedade, em todas as políticas públicas, nós temos retirada de direitos. E como os direitos enfraquecidos, a democracia enfraquecida. Democracia enfraquecida são direitos enfraquecidos também, porque a democracia é um chão básico para a construção de direitos. Então, todos os dias nós temos uma tentativa do governo de testar as instituições, de ver até que ponto ele pode ampliar os rasgos, as feridas no tecido democrático,
todos os dias é um direito que é solapado, e uma das primeiras preocupações do governo, que está em curso da extrema-direita, foi tentar calar os conselhos, os conselhos que representavam a participação da própria sociedade civil. Tentaram calar os conselhos, tentaram eliminar e, enfim, impor uma sentença de morte ao próprio movimento sindical. Querem aprovar uma lei terrorista que tenta criminalizar os movimentos sociais, avançam sobre os direitos dos povos indígenas de forma ousada, fascista e inadmissível. É como se nós não tivéssemos uma Constituição. Aliás, a Constituição está sendo rasgada todos os dias. O golpe está em curso. Quando se rasga a Constituição, você fragmenta ou fragiliza o próprio processo democrático. Quando você retira direitos, você fragiliza o processo democrático. Quando você vai tentando se apropriar do Estado, ou seja, capturar o Estado. Quem é que está na FUNAI? Quem está na FUNAI é um assessor, é uma pessoa que foi assessor da bancada ruralista durante a CPI do INCRA da FUNAI. Quem está no Ministério do Meio Ambiente? É alguém que defende a política antiambiental. Quem está no Ministério da Educação? Alguém que acha que se pode trocar esta nação e o seu vigor por ouro ou por propina. Nós estamos, portanto, vivenciando um processo de captura do Estado por dentro que tem que ser enfrentado com o nível de organização. E os mandatos parlamentares de companheiros e companheiras do nosso partido e dos partidos de esquerda têm que ser espaços para ajudar no processo de organização da própria população. Os mandatos não substituem a organização popular. Mandatos todos são transitórios. A organização popular, a essa fica. E quando se tem consciência e se tem, inclusive, noção de territorialidade, que não necessariamente é uma noção de espaço físico, mas essa trança de relações, a gente tem trincheiras, que são trincheiras de defesa de direitos, mas que são tecidas com muita afetividade e com muita consciência da necessidade da construção de um país onde todas e todos nós, tenhamos a consciência da nossa própria humanidade e dos nossos direitos. Por isso, penso eu, que nós que tivemos 2 eleições fraudadas no último período neste país, e nós que estamos vivenciando essa captura desabusada, essa captura despudorada do próprio Estado, o fascismo que tira seus véus, que se desnuda e que passeia nos tapetes do poder, que é um poder contra o próprio povo. Nós que estamos vivenciando tudo isso, nós temos que ter a nítida convicção de que o processo eleitoral, ele, em todo o seu correr, ele tem que ser um processo que deixe as suas raízes no nível de organização. Como disse, onde tem territorialidade, tem resistência. Veja no movimento da saúde mental, porque agora eles querem voltar o choque elétrico, voltar os leitos psiquiátricos, fazem toda sorte de medidas, porque o Poder Executivo está usurpando, inclusive, as funções do Poder Legislativo, na medida em que está legislando sobre medida provisória, com decretos, com portarias, enfim, com resoluções, ferindo, inclusive, a própria legislação. A própria legislação está sendo ferida todos os dias, e essa legislação foi construída com a dor do povo brasileiro, mas também foi construída a legislação que assegura direitos, inclusive a Constituição, foi construída com fé e com esperança, com a luta concreta do próprio povo. Então, você tem um executivo que busca submeter o Estado aos seus próprios interesses e aos interesses dos seus apaniguados, que não tem nenhum pudor em estabelecer uma graça, que é uma graça que fere o princípio constitucional e que estabelece a lógica da impunidade e que inaugura a lógica da impunidade, como se o presidente da República tivesse o poder de dizer que nenhum dos seus apaniguados, dos seus familiares ou dos seus amigos será punido pelo crime que cometem. É isso que está posto. Olha que ousadia! Olha que ousadia! Então, portanto, nós que estamos vivenciando a corrosão do Estado, a destruição dos direitos e, ao mesmo tempo, o golpe continuado,
que busca testar as instituições, ver até que ponto as instituições respondem, e se as instituições não respondem, vai aprofundando os rasgos na nossa própria democracia. Nós temos a convicção exata de que as eleições só não bastam. É preciso assegurar um processo que dê sustentação às decisões e às deliberações da própria eleição. Quem não tem dúvidas hoje de que este governo vai utilizar-se de todas as formas, de todas as expressões do arbítrio, de todas as fraudes, de todos os golpes que forem possíveis de ser efetivados para poder permanecer nas estruturas do governo. Quem tem dúvidas hoje de que, desde o primeiro momento, Bolsonaro, quando tem um contraditório, ele não entra no mérito, terceiriza as responsabilidades, elegendo inimigos imaginários, que é coisa de fascista, e, ao mesmo tempo, assula suas hostes para poder construir a luta contra as próprias instituições e a vontade do próprio povo. Por isso, digo eu, que as lutas que se dão no campo da institucionalidade, que são importantes e que precisam ser desenvolvidas, elas têm que ser aliadas, têm que estar aliadas a um processo de organização da própria população. Como nós estamos criando comitês em todos os cantos desse país, para disputar narrativa, para impedir todas as formas de golpe, as mais desnudas, as mais encobertas, as mais sutis, as mais brutais, todas essas tentativas de golpe que nós enfrentamos todos os dias, e os comitês existem para isso, mas os comitês precisam estar depois do processo eleitoral em pleno funcionamento, para dar sustentação a um processo de modificação. Olha o que nós vivenciamos em 2016, num golpe que não foi construído e não começou a partir de 2016, mas um golpe que foi sendo tecido e que se expressou no momento em que eles achavam que davam para ter o ataque final, arrancaram o mandato do povo brasileiro, arrancaram a faixa presidencial da vontade desse mesmo povo. E é por isso que nós precisamos, primeiro, estabelecer um processo de participação social e participação democrática em todos os campos desse país. Os comitês são experiências nesse sentido, que precisam ser centro de discussões, de reflexões, porque é um período de pouca reflexão. É um período onde o ódio e a mentira se transformaram em metodologias políticas, de atuação política, porque é isso que nós estamos vivenciando. O ódio e as mentiras. O ódio, a negação do outro, a expulsão do outro, e, ao mesmo tempo, a construção de uma narrativa para substituir a realidade, onde se dialoga a partir dos mesmos pensamentos, das mesmas formas de amar, de existir, enfim, e de pensar ou de acreditar e exercer a liberdade de credo. Então, neste sentido, penso eu que há elementos como aprofundar a democracia popular, aprofundar através das conferências, mas não só através das conferências, criar comitês que possam discutir as políticas públicas, comitês de bairros, comitês em tudo quanto é canto, comitês ou estruturas ou relacionamentos para que você dê sustentação a um processo de transformação, de retirada do Brasil da barbárie, e, ao mesmo tempo, para que nós possamos fazer avançar o resultado da luta institucional, fazer avançar o parlamento, mas não só fazer avançar o parlamento, fazer avançar os nossos próprios governos, que tem as suas construções para que se chegue ao próprio governo e que precisam ser impulsionados nas transformações mais profundas, pela própria organização do povo. Quanto que nos custou não haver uma democratização dos meios de comunicação? Quanto que nos custou que não tivéssemos em cada canto desse país espaços para as expressões culturais, ou espaços para reflexão sobre o momento que nós estamos vivenciando, ou espaços de determinação e de construção da fala, de construção da ação, de construção do protagonismo. E por isso que é fundamental que nós, que atuamos no campo institucional,
e que vamos continuar atuando, nós, o Partido das Trabalhadoras e Trabalhadoras, no campo institucional, respeitando as instituições. Temos que ter a exata noção de que todas as vitórias que nós tivemos nessa Câmara, que nós não somos maioria na Câmara, não somos maioria, mas a gente consegue virar maioria quando você consegue disputar as narrativas, organizar a ação da própria população. Nós conseguimos que não avançasse o Estatuto da Família, que não avançasse a escola amordaçada, que não avançasse a cura gay. Nós conseguimos retirar da pauta a PEC 32, que era colocar o Estado a serviço dos governantes e da iniciativa privada. Nós conseguimos aprovar o Fundeb contra o próprio governo. E a discussão do Fundeb ela é extremamente emblemática. Por quê? Porque nós tivemos um acesso de pessoas, de pressão das pessoas, da comunidade escolar, de estudantes, de educadores, enfim, das comunidades escolares e da própria sociedade para a aprovação do Fundeb, que fez com que nós saltássemos em acesso no site da Câmara, em interações no site da Câmara, interações através das mídias, para poder dialogar com os parlamentares, como nunca tínhamos visto antes. E nós é composta pela base de sustentação do governo, que não é uma base ideológica, inclusive. É uma base que mede as suas ações a partir do cálculo de quanto ganha com cada uma dessas ações, com quanto ganha. Então, quando você disputa as narrativas e os mandatos contribuem com isso, mas fundamentalmente a organização no chão onde a gente pisa, porque é no chão que a gente pisa, é no território, é que a gente se faz sujeito das nossas próprias existências. Diz Paulo Freire que a gente não nasce pronto. Eu digo que a gente também não sai daqui pronto, mas a gente é fruto da trama das relações, do chão que a gente pisa, da nossa ancestralidade. A gente é também quem já foi e a gente é quem ainda vai chegar. Então, portanto, penso eu que a territorialidade, a intersetorialidade e o protagonismo é absolutamente fundamental. Estabelecer uma organização, gestões democráticas em todo o serviço público, onde você possa dar espaços de fala para que as pessoas que são as beneficiárias das políticas públicas possam opinar sobre elas e que a sua opinião ou que a sua forma de encarar, de ver, o seu pensar, o seu sentir, enfim, possam ser considerados. Há que se ter uma revolução democrática, uma radicalização na própria democracia, para que ela seja uma democracia participativa que possa impulsionar as democracias representativas. Todos os momentos que nós conseguimos mobilizar a sociedade para grandes temáticas em discussão nesta casa, nós transformamos as minorias em maiorias. E é isso que a gente tem que seguir construindo. E onde há essa construção, essa territorialidade, e eu falo dos movimentos, dos pescadores e pescadoras artesanais, eu falo dos territórios indígenas, dos povos indígenas, mas eu também falo do movimento de saúde mental, que resiste a tudo isso, e resiste a uma destruição que eles querem impor à reforma psiquiátrica, e querem a volta dos manicômios, como querem também a volta das senzalas, como querem também a volta dos armários. Eles não sabem que há uma força imensa no povo brasileiro. E que o povo brasileiro vai dar as suas respostas através do processo eleitoral este ano. Mas, mais do que isso, através do nível de organização para que as nossas conquistas, a gente se aproprie delas, para que elas sejam políticas de Estado. E que, a partir daí, nós possamos entender a função imprescindível da nossa atuação enquanto sujeito para a transformação deste país. Penso eu, que como toda realidade é grávida do seu contrário, disse o poeta, disse com sabedoria, nós estamos gestando um movimento para que nós possamos fincar na luta institucional as nossas relações e o diálogo permanente e o alimento constante da própria organização do povo brasileiro, nas suas lutas concretas. Aí é Freire, esse é país de Paulo Freire, como é país de Isis da Silveira, como é país de Dandara, como é país de Zumbi. Esse país, ele precisa
a partir do que representa Freire, na sua amorosidade, no seu esperançar, dialogar com as realidades. Dialogar com as realidades não apenas para que as pessoas fiquem conhecendo e refletindo sobre ela mesma, mas sobre a sua própria realidade, mas para que nós possamos, num momento de tanto imediatismo, de tanto fetiche da mercadoria, que se diz sempre, consuma para eu te respeitar e não se dar o direito de consumir, onde a mão invisível do mercado adentra as casas, captura corpos sagrados, captura o sagrado, captura corpos, captura desejos, que nós possamos elevar a nossa organização popular. Isso será possível quando Lula assumir a presidência da República, porque concluo com os poetas. E tem um deles que diz que o correr da vida às vezes embrulha tudo, que a vida é mais ou menos assim. Ora perto, ora afrouxa, ora esquenta, ora esfria, ora inquieta, desassossega, ora se aquieta. Mas o que a vida exige de nós é coragem. E nós, do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, carregamos o pacto, a coragem de nascença, como as mulheres, que carregam a coragem como coisa de nascença. Mas também é preciso entender que esse é um projeto da amorosidade, é um projeto político, um projeto afetivo. É aquilo que diz Cora Coralina. A gente vai arrancando pedra e vai plantando roseira e fazendo doce. A gente arranca pedra, planta roseira e faz doce. Por isso, a vida institucional tem que ter a política como instrumento de elevação da dignidade humana, mas também tem que ter a política como exercício da amorosidade, do semear o esperançado, porque o projeto é sempre político e é sempre afetivo. E há que se ter o diálogo com a realidade concreta do povo brasileiro. Luiz Inácio Lula da Silva faz isso. E faz se colocando no lugar do outro, coisa que os fascistas e os psicopatas não conseguem fazer. A empatia para sentir a dor do povo e para, junto com a própria população, através de uma organização para além das instituições, mas estimulado por políticas que saem das instituições, nós possamos continuar reconstruindo esse país, nessa travessia, para que o riso seja a norma, e não as lágrimas, e para que o nosso corpo e a nossa pele nunca mais aceite as feridas que se impõem no nosso cotidiano, mas que, se há que se ter marcas, que sejam as marcas do urucum, que sejam as marcas do genipapo, que sejam as marcas das tatuagens. E como diz a canção, fica na pele, para nos dar coragem quando a noite vem.